Por que problemas muitas vezes nos são assustadores? Qual é a nossa dificuldade frequente em resolver problemas? Bom, há alguns fatores inibidores para a solução de problemas. E vou aqui elencá-los para que possamos conhecer e evitar essas armadilhas. Primeiro é a própria questão da identificação do problema, que muitas vezes não é bem entendido. Claro que eu sei qual é o meu problema. Não. Muitas vezes a descrição está equivocada e pode conduzir a um raciocínio errôneo. Um exemplo. Muita gente fala, meu problema é a falta de dinheiro. Não. Seu problema não é a falta de dinheiro. O seu problema é a causa da falta de dinheiro. O que te leva a não ter dinheiro? Este é o problema. É isso que tem que ser resolvido. Pressa na solução. Como muitos de nós vemos problemas como algo desgastante, é natural que, independente até do gerente, a própria equipe envolvida na solução do problema tenha pressa. Vamos logo resolver, vamos nos livrar disso aí. E, dessa maneira, não se encontram boas soluções. Pouca participação da equipe. Muitas vezes, há pessoas mais inibidas, outras menos, pessoas com medo da responsabilidade. E também, o problema muitas vezes tem diversas facetas. Então, para você resolver o problema, você tem que criar uma equipe multifuncional, que possa enxergar o problema sob todos os aspectos e contribuir para a solução. Dessa maneira, você consegue uma maior participação da equipe. Não utilização de ferramentas e técnicas. Conforme eu falei na aula introdutória, não podemos resolver problemas com achismo. Eu acho que é assim e tal. Temos que ter ferramentas e técnicas. E é para isso que existe esse curso. Não se preocupe, você vai dominar todas elas. Falta de dados, ou falta de dados consistentes. Mas mais nada, não confundamos dados com informação. A informação significa os dados trabalhados. E também, se você tiver muito poucos dados, você não consegue criar uma base consistente para a sua análise. Eventualmente, você vai ter que trabalhar com ferramentas estatísticas. Pode ser que nem toda a equipe conheça. Vamos ver a diferença entre dados, informação e conhecimento. Porém, antes de mais nada, vamos ver aqui, esse livro é excelente. Tá? Ganhei do meu amigo Aldo Matos. Factfulness, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. Isso é inegável, é importante. Agora, o que ele destaca ao longo de inúmeros exemplos no livro, o livro é de uma leitura muito fácil, porque justamente exemplifica muito, não é meramente teórico, é que é necessário você contextualizar fatos e dados. E aí, um exemplo que ele menciona. Por exemplo, se você for lançar um negócio de nível internacional, e aí você começa a analisar potenciais mercados. E aí você provavelmente vai olhar por um indicador tal como o IDH, e aí você vai ver que a Dinamarca é um país com alto IDH. Era 0,876 em 2001 e agora em 2017 está quase 1, que é o máximo, é 0,929. É verdade. Por outro lado, você olha para Moçambique, nossa, que tristeza! 0,311 em 2001 e agora chegou a 0,437. É verdade. Mas vamos contextualizar. Por outro lado, isso significa também que de 2001 até 2017, o IDH da Dinamarca variou apenas 6%, enquanto que o IDH de Moçambique variou 40%. Então é um IDH baixo? Sim, mas está em grande crescimento, em grande expansão. Então você pode identificar aí mercados promissores. Se você quiser depois ter uma ideia melhor de como você pode encontrar mercados, veja o filme Padman, o Homem Absorvente, e a sua luta para encontrar o mercado e
as diferentes formas de trabalho que poderiam, nas quais ele poderia incorrer, e ele optou por uma que combinava a sua filosofia, o seu desejo, com também o negócio. Então, um filme bastante interessante. Um pouco longo, 2h30, se não me engano, mas é um filme bastante interessante. E aí, voltando à questão de dados, conhecimento e informação. Dado é qualquer registro, seja escrito ou mental, associado a um objeto, pessoa, um evento. A informação são os dados configurados de forma que se possa entender e utilizar. E o conhecimento é a informação processada, ou seja, o que é que eu vou fazer com essa informação. Então, por exemplo, você pode ver aí, dados. Eu tenho TMEF, é tempo médio entre falhas. E TMPR, tempo médio para reparos. São indicadores de manutenção. Então, o pessoal do chão da fábrica vai anotar para um determinado equipamento, o tempo médio entre falha foi 345 dias, depois foi 325, depois foi 310. O tempo médio para reparo era 1,5, depois passou a 2,4 dias, etc, etc. São dados. Assim, não servem para quase nada. Porém, se eu trabalhar esses dados e transformá-los em informação, existe o chamado indicador disponibilidade, que é o somatório dos tempos entre falhas, ou seja, o tempo que o equipamento estava disponível sobre o tempo total. E aí, se você fizer essa conta com os dados apresentados, você vai ver que a disponibilidade é de 98,9%. Aí já é uma informação. Agora, se você lançar o tempo médio entre falhas num gráfico, você vai perceber que esse gráfico está declinando. Então, o conhecimento do gestor de manutenção fará com que ele diga, poxa, algo está errado aí. O meu tempo médio entre falhas está diminuindo. Tenho algum problema com esse equipamento. De que maneira resolvê-lo? Então, daí a diferença. Dados, informação, conhecimento. Robert Anthony criou o chamado triângulo das informações. Os dados são gerados mais em nível operacional, no chão da fábrica, como, por exemplo, o tempo médio entre falhas. Aí depois, o cálculo da disponibilidade, etc., começar a transformar os dados em informações, é tarefa do nível médio, gerencial, do nível tático. E aí as informações serão levadas ao nível estratégico, que vai utilizar o seu conhecimento para apontar as diretrizes, as melhores soluções. Então, chão de fábrica gerou os dados, a gerência média transformou em informações e o conhecimento do nível estratégico permitirá chegar a uma solução. Agora, quando falamos também de dados consistentes, há um detalhe interessante, que é o chamado viés da confirmação. Por mais que existam dados, o viés da confirmação faz com que todos nós tenhamos a tendência de acreditar apenas naqueles dados que são coerentes com nossas próprias ideias. E esse viés da confirmação foi demonstrado por um estudo de psicólogos clínicos que reuniu grupos de pessoas com ideias opostas sobre algum determinado tema. Por exemplo, no caso em questão foi com relação à pena de morte, e alguns francamente favoráveis à pena de morte, entendendo que pena de morte é uma solução para a criminalidade, e outros totalmente avessos a essa ideia. E aí deram um grosso volume de informações para ambos grupos, contendo informações tanto favoráveis à aplicação da pena de morte, como também desfavoráveis à pena de morte. A ideia seria, bom, se as pessoas tiverem mais informação, provavelmente haverá uma convergência, entenderão as vantagens e desvantagens de cada ponto de vista e vão convergir. E, pelo contrário, deram-se conta de que, após a consulta e leitura destes documentos, os grupos se radicalizaram mais. Ou seja,
ainda que houvesse nos documentos fatos e dados para um lado e para outro, cada grupo se aferrou aos fatos e dados que lhes convinham, aqueles que eram consistentes com sua própria maneira de pensar. Então, há que se ter isso em mente também. Fatos e dados são importantes, mas há essa tendência de crermos apenas nos fatos e dados que nos convêm. Impaciência gerencial. Pois é, né? Além da equipe querer resolver o problema para se livrar dele, como já mencionei, a gerência também tem pressa. E aí fica instigando. E, claro, entende-se que a gerência queira uma solução o mais rápido possível, mas também tem que buscar um balanço entre a rapidez e as dificuldades para encontrar a solução de um problema. E agora, fator crítico de sucesso na resolução de problema. Identificar a causa básica. O que é a causa básica? Causa básica é aquela que, uma vez eliminada, o problema não voltará a surgir. Muitas são as causas aparentes. E aí você resolve a causa aparente, acredita que resolveu o problema, porém não. O problema ressurgirá. Encontrar a causa básica é um dos maiores desafios na resolução de problemas.